Fala, meus amigos, como vocês estão? Cá estamos novamente para um vídeo de extrema importância, algo muito aguardado por vocês, eu sei disso, a análise da Banca Vunesp. Eu comentei no meu Instagram que, analisando, né, com o professor Carlos, os vídeos aqui do nosso canal do YouTube, eu percebi que a gente não tinha nenhum vídeo sobre a Vunesp, tão pouco sobre a Polícia Civil de São Paulo, em relação ao perfil da Vunesp para São Paulo, né? Então eu falei, Carlão, a gente precisa, corrigir essa omissão, esse erro. E é isso que a gente vai fazer aqui, agora. Sejam muito bem-vindos ao novo vídeo do canal do PIC do YouTube, do nosso canal. E eu já peço para vocês, compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem, que estudam para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, que estudam para algum concurso que é organizado pela Banca Vunesp, porque muita coisa aqui que eu vou falar para vocês vale não só para São Paulo, mas para outros editais que virão em 2026. E é bom que a gente frise que em 2026 a gente tem tudo para um novo concurso da Polícia Civil de São Paulo, tá? Professor, concurso de nível médio vai rolar? Olha, eu já estou batendo nessa tecla há muito tempo. Eu falo, pessoal, vamos aguardar a nova lei orgânica da Polícia Civil de São Paulo que está sendo elaborada. A gente teve um esboço recentemente apresentado, um esboço, bem esboço mesmo, apresentado pelo governo, as nossas associações e tudo mais, e dentro desse esboço existe ali um remanejamento das carreiras de nível médio, ou seja, as carreiras de nível médio persistem dentro desse esboço, o que nos leva a crer que sim, teremos um novo concurso de nível médio para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, para a alegria de vocês, para a nossa alegria, porque quanto mais inflarmos a nossa Polícia Civil, de maior qualidade será a nossa investigação, que é a tarefa principal, precípua da Polícia Civil. Bora para esse vídeo? Chega de falar com vocês. Já curtiram aqui? Já compartilharam? Por favor, hein? Não vou gravar mais vídeo para vocês se vocês não curtirem esse vídeo, se vocês não compartilharem. Vamos lá. Banca Vunesp. Deixa eu tentar deixar de um jeito aqui, pronto, que eu consigo ficar do lado aqui, ó. Vamos dominar essa banca que é responsável pela organização dos concursos da Polícia Civil de São Paulo. Vamos para cima da Vunesp, conquistar sua vaga na Polícia Civil de São Paulo. E quando eu falo de Vunesp, eu falo que é a provável banca, porque obviamente que essa etapa do campeonato a gente está no dia 13 de dezembro de 2026. Neste momento, não existe qualquer ali contratação de banca, nem nada disso, mas é a provável banca, porque historicamente a Vunesp ela vem organizando os concursos da Polícia Civil de São Paulo, tá? Os cargos de agente policial, agente de tele, médico legista, investigador, escrivão, delegado, sempre a Vunesp. Então isso nos leva a crer que a Vunesp voltará a organizar o novo concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E quem é a Vunesp? Pessoal, e eu vou fazendo algumas ponderações aqui para vocês durante o vídeo, tá? Eu coloco aqui para vocês que a Vunesp é uma banca tradicional, previsível e altamente literal. E aqui vai o primeiro ponto de atenção, tá? Ela é literal no sentido de que, professora, cobra muita lei seca? Sim, historicamente a Vunesp sempre colocou nas suas provas organizadas, né, por ela, muitas questões baseadas em lei seca, mas essa manha foi sendo enxergada pelos nossos queridos concorrentes aí, os alunos e candidatos, e aí a Vunesp começou a mudar um pouquinho do perfil dela, tá? Então não adianta vocês focarem somente aqui na parte de lei, isso obviamente falando de concurso, de parte de noções do direito ou de direito, que vocês vão garantir uma notaça. É importante, sim, como em qualquer outro concurso, mas só lei não basta, tá bom? Ó, ela prefere a lei seca, cobra conceitos estruturados e ela evita aprofundar demais em doutrina avançada. Isso vale, inclusive, para delegado de polícia, tá? A doutrina que se pede nas provas da Vunesp para delegado não são ali doutrinas muito aprofundadas, tá? É uma doutrina de nível intermediário, que a gente costuma dizer, né? E ela usa jurisprudência apenas quando indispensável. E aqui é um ponto de atenção para você, caro aluno, para você, cara aluna, candidato, seguidor, que seja. Saiba que a Vunesp está cada vez mais exigindo jurisprudência para o cargo de delegado, tá? Para o cargo, para os demais cargos, né, escrivão, investigador,
uma jurisprudência bem superficial. Oficial investigador, hein, que vai ser, né? Os cargos eles vão ser unificados. Mas entendam que a jurisprudência vai ser uma jurisprudência bem moderada, de moderada para leve, para investigador, para escrivão, para agente policial, então nem se fala. Carreira de nível médio, cai muito pouco a jurisprudência, não é exigida a jurisprudência ali para os postulantes de carreira de nível médio, para delegado tem batido ali forte, principalmente ali em decisões relacionadas a direitos humanos, relacionadas à parte de prisões e tudo mais em processo penal. Beleza? Vamos prosseguir. Aqui que eu falo para vocês, ó, legalidade, doutrina e jurisprudência, né? Como que é a cobrança disso, né? Aquilo que eu acabei de dizer, ó, para carreiras de nível médio superior é uma lei seca que predomina, que vai predominar na prova de vocês. Definições conceituais e quase nada de jurisprudência e doutrina aprofundada. Isso muda um pouco quando a gente fala de delegado. Eu acabei de dizer isso para vocês. Jurisprudências consolidadas no STJ, STF, doutrinas de nível intermediário. Professor, mas pode cair doutrina de nível aprofundado? Eu não vou ser louco aqui de falar para vocês, imagina, isso jamais vai cair para vocês. Porque eu já vi muito professor por aí quebrar a cara, né? Falando, isso aqui não cai, viu? Para delegado de polícia. A prova foi lá e cobrou exatamente o que ele falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porém, a regra é que não, tá? A doutrina vai ser de nível intermediário. E como funciona o número de questões, né? 80 a 100 questões objetivas, né? De múltipla escolha. E é bom que se diga, tá? Não tem aquele lance do Sebrasp. O Sebrasp, uma questão errada anula uma certa. Aqui não, tá? Isso não vale para a VUNESP. E eu coloquei como referência aqui na prova escrita aquilo que foi cobrado para a Polícia Civil de São Paulo, tá? Nos concursos de 2023. Foram 4 questões discursivas para escrivão investigador e 5 questões discursivas para delegado. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês porque 2 aspectos importantes. Normalmente, as provas de escrivão e investigador de polícia, elas ocorrem no mesmo dia. E isso vem se tornando uma tendência, né? Em outros estados. O edital da Polícia Civil de Santa Catarina saiu ontem, dia 12 de dezembro. E, novamente, prova de agente e prova de escrivão de polícia no mesmo dia. Mas por que isso? Para sacanear os candidatos? Não. Imagina um cara que está muito bem preparado, ele passa nos dois concursos. Um deles ele vai acabar indo até o final, vai roubar a vaga de alguém, e aí depois ele vai conseguir só assumir uma das 2 funções. Então, por isso que as bancas elas estão optando por colocar as provas nos mesmos dias, tá bom? E para delegado de polícia também. Bora lá, continuar. Olha só, que vou até colocar em coisa aqui. Olha que carteira funcional maravilhosa. Carteira funcional vermelha de delegado de polícia, que eu ostento com muito orgulho, muita honra. Qual foi a estrutura da prova objetiva de 23? Percebam aqui. Direito penal e processual penal, direito constitucional, humanos, são 4 questões que 4 disciplinas que contaram ali com 12 questões. Depois, legislação especial e direito administrativo com 10, tá? Então percebam que essas 5 disciplinas que eu acabei de citar para vocês, penal, processo penal, legislação especial, constitucional, humanos e direito administrativo, são 6 disciplinas e não 5, porque eu não sou das exatas, eu sou das humanas, então eu estou perdoado. Essas disciplinas correspondem aí quantos por cento? Não vou fazer de cabeça isso para vocês. Porém, o que vocês têm que entender é que o filé mignon está aqui. Porém, existem, né, os módulos na prova aqui da Polícia Civil de São Paulo. E vocês têm que acertar pelo menos 50% de cada módulo. Então não adianta nada vocês arrebentarem no módulo que é composto ali por penal, processo penal e tudo mais, e zerarem no módulo que é composto, por exemplo, por informática e direito civil. Vocês devem atingir o mínimo, tá, de 50% dessas questões. Por isso que o foco de vocês, e sempre quando a gente está falando de mentoria, eu organizo nas mentorias do PIC de uma maneira muito objetiva, clara e estratégica. De que maneira? Eu coloco e dou prioridade para as disciplinas que compõem o núcleo duro, vamos dizer assim, né? Que a gente fala aí, o núcleo duro que é composto de todas as disciplinas que caem em todo e qualquer concurso de delegado do Brasil. Inclusive, a gente tem, vou até
fechar aqui, a gente tem um produto no PIC que chama Disparo Certeiro. Se você quer estudar para concurso de delegado ou de carreiras policiais, de vários concursos pelo Brasil, você estuda o núcleo duro, tá? Que são aquelas matérias que caem todos. A gente tem um produto que é direcionado nesse sentido, tá? Mas mesmo nas nossas mentorias regulares, por exemplo, para delegado de polícia de São Paulo, para investigador, para escrivão, a gente sempre dá prioridade para as matérias que vão ter aquela composição mais densa na prova objetiva, né? Então vocês devem focar nelas, mas sem esquecer, obviamente, das demais, porque vocês têm que atingir aquele percentual mínimo de 50%. Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar para vocês a respeito da prova escrita. Normalmente, isso vem acontecendo nos últimos concursos, tá? A prova escrita aqui da Polícia Civil de São Paulo é no mesmo dia da prova objetiva, tá? Pode ser que mude? Pode, mas tomem cuidado porque pode vir no mesmo dia e até por isso vocês devem se preparar sim para a prova escrita desde já, concomitantemente à prova objetiva. Por isso eu contratei a professora Sasha Mello, de língua portuguesa, não é a filha da Xuxa, é a professora Sasha, que também é do Rio de Janeiro, mas eu friso que não é Meneghel, e ela dá umas aulas assim sensacionais. Eu gostei muito da didática da professora e ela vai ajudar vocês bastante aí na trajetória em relação à prova discursiva. Com relação a investigador de polícia, veja aqui, 20 questões, só 20 questões de língua portuguesa. É muita coisa, né, de língua portuguesa. Noções do direito, que você tem ali 6 disciplinas, ou seja, penal, processo penal, legislação especial, humanos, constitucional e direito administrativo. Para essas 6, você tem 30 questões. E só para uma questão, para uma disciplina, que é a língua portuguesa, você tem 20. É muita coisa. Então, por isso que a gente está dando uma atenção muito especial aqui no PIC para essas aulas de língua portuguesa, que faz muita diferença, tá? Criminologia são 14 questões, foram 14 questões em 23, informática 10 e 6 questões de lógica. E escrivão de polícia, muito parecida, tá? A estrutura da prova de 2023 com a prova de investigador. Poucas coisas de diferença, tá? Mas em relação a conteúdos, partes de conteúdo mesmo, que acaba pegando, que acabou diferenciando. Médico legista, aqui ó, polícia científica, tem bastante médico estudando com a gente tem um programa incrível para médico legista aqui da Polícia Civil de São Paulo e também de outros estados. Veja o que caiu para eles, 38 questões de medicina legal. Então, medicina legal, e faz todo sentido, né? Vocês que querem ser médico legista, vocês têm que dominar a medicina legal. Só de medicina legal, 38 questões. Aí depois a gente tem tudo misturado, noções do direito, 10, né? 10 questões também de criminalística, a língua portuguesa você vê que é um pouquinho menos pesado para médico legista, a gente tem aqui 8 questões, 6 questões de criminologia, 4 questões de informática e 4 de lógica. Aliás, uma coisa importante, professor, está passando muito rápido, estou tendo que pausar toda hora esse vídeo aqui. Pessoal, aqui é jogo rápido, não dá para fazer vídeo de 1 hora aqui, porque eu sei que vocês não curtem também. Se vocês precisarem desse material, manda aqui nos comentários o e-mail, me chama nas redes sociais, PIC_aprova, que eu vou responder pessoalmente a vocês, ou escreva um e-mail de vocês aqui, que eu vou mandar essa apresentação completa aqui, que é praticamente um edital verticalizado para vocês, tá? A última prova para nível médio, para carreira de nível médio, ocorreu em 2018, tá? E, novamente, vocês vejam a força que é a língua portuguesa com 20 questões, tá? 20 questões aqui também para informática. E aí depois você tem a distribuição de mais 10 questões por noções do direito, criminologia, lógica e atualidades, tá? Então prestem atenção porque em nível médio, carreiras de nível médio, normalmente são cobradas questões ali de atualidades. Vocês acharam que eu não ia falar com vocês sobre isso, né? As tendências por disciplina, e aqui eu friso uma coisa importante. Professor, você está falando de língua portuguesa, mas não cai língua portuguesa para delegado. Eu sei que não cai. Eu analiso todos os editais, cara. O aluno, cara, o seguidor, cara, a seguidora. Porém, saiba que língua portuguesa cai para todas as demais carreiras. Então, você que estuda para delegado, não preste atenção aqui nesse trecho, porque não cabe a você, tá? O que cai muito aqui? Percebam, compreensão e interpretação de textos. Quase 35%. E eu coloquei tendências estatísticas,
tá? Por disciplina, porque a gente fez um apanhado das últimas provas aí da VUNESP para entender o que estava sendo cobrado, e é isso, tá? Compreensão e interpretação de textos, campeão dos campeões aí, de cobrança em língua portuguesa. Raciocínio lógico, vejo que raciocínio lógico, percebam, é tudo muito assim, dividido, tá? Estruturas lógicas, que é o tema campeão aqui, 12,40%, mas muito próximo de razão e proporção, juros. Ah, professor, mas não cai sistemas de amortização aqui na Polícia de São Paulo? Sim, aqui é uma tendência da VUNESP de maneira global. A gente analisou o perfil da banca VUNESP, tá bom, caro aluno, cara aluna? Então aqui, ó, o que eu coloco para vocês? Exigência de prática constante. A gente tem no PIC o professor Pedro Campos. Esse cara é espetacular. Se você não estuda com a gente ainda, não conhece o Pedro Campos, segue ele lá nas redes sociais. Ele é um cara fera e assim, mesmo para um cara como eu, que não é de exatas, eu fujo de exatas, eu consigo ainda entender raciocínio lógico. Se ele não explicar para vocês, raciocínio lógico, ninguém é capaz de fazer. Direito constitucional, muita. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque cai muita literalidade da Constituição Federal, tá? Principalmente para carreiras policiais, investigador e escrivão de polícia. A leitura da Constituição Federal é imprescindível. Eu odiava ler a Constituição Federal, eu não gostava de ler a lei seca, mas se você não ler a lei seca, você está perdido, porque a lei seca ela vai aqui desabar, pelo menos aqui na parte de direito constitucional, com organização do Estado liderando a linha, mas eu peço uma atenção especial aqui para São Paulo na parte de direitos e garantias fundamentais e em relação a delegado de polícia, muita atenção a controle de constitucionalidade. Aqui em direito administrativo, percebam que temos os temas de licitações com uma cobrança muito acentuada. Além disso, improbidade administrativa, contratos, mas eu quero chamar a atenção aqui que poderes e responsabilidade civil tende a ser algo aqui mais aprofundado nas provas da VUNESP, tá? Seguindo, direito civil, literalidade e doutrina básica para delegado, tá? Não vão perder tempo ali com coisas muito aprofundadas, tá? Em direito civil, porque não vai rolar. Não é isso que vai ser cobrado na sua prova, tá? Se atentem ali à questão da literalidade, da questão legal, né? Da questão da lei, do Código Civil e doutrina básica, tá? Não se preocupem em aprofundar demais. Direito penal. VUNESP ama crimes funcionais. O que são os crimes funcionais? São crimes praticados por funcionário público contra a administração, previstos a partir do artigo 312 do Código Penal, beleza? Vejam que também cai bastante crimes contra a administração da justiça. Informática. Normalmente a VUNESP, ela cobra muito pacote Office, né? Isso historicamente, mas eu vou até abrir a câmera aqui para falar uma coisa para vocês. Pessoal, seguinte, normalmente é pacote Office, internet, mas há uma tendência de cobrança muito acentuada nas provas recentes em relação à tecnologia da informação, TI, crimes cibernéticos. Inclusive, no edital da Polícia Civil de Santa Catarina, que foi publicado ontem, aqui, né, no dia 12 de dezembro, foi cobrado somente isso de internet. Nem caiu nada a respeito de pacote Office. Então, é uma tendência muito forte dos próximos concursos de cobrança de TI. Tá? Então, prestem muita atenção nisso. Prova escrita. Você pode ter uma redação argumentativa e normalmente algo relacionado aí a um tema jurídico, a um tema policial atual, pode ser uma dissertação para vocês escorrerem por 25 a 30 linhas. O treino é fundamental, meus caros. Então não pequem aqui nesse aspecto, porque não adianta nada você fazer uma prova objetiva brilhante e cair na sua prova escrita. A prova oral, pessoal, inclusive eu vou falar aqui com vocês, a prova oral é uma prova, é uma etapa tradicional do concurso da Polícia Civil de São Paulo. Para delegado nem se fala, até porque na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, a prova oral ela é requisito obrigatório, é uma fase obrigatória. Para carreiras não é.
mas historicamente aqui em São Paulo sempre está ocorrendo essa fase, ela está presente nos últimos concursos da PCSP. E a tendência é que continue, tá? Então, pessoal, uma etapa por vez, uma coisa de cada vez. Se preparem para a prova objetiva de maneira concomitante à prova escrita, mas não se esqueçam que futuramente vocês vão ter que treinar sua oratória para a prova oral conosco aqui no PIC também, tá? E eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Não existe colheita sem plantio, meus caros. Se vocês não pensarem no futuro hoje, infelizmente, aquilo que você almeja para a sua vida não vai chegar. Né? Aqui somos eu e o professor Carlos Miranda na posse dos nossos alunos, inclusive aqui da Polícia Civil de São Paulo. Primeiro aqui é um aluno de médico legista, uma investigadora, uma delegada de polícia. A gente faz questão, inclusive a posse de delegado está marcada para o dia 19 de dezembro. Nós estaremos lá com os nossos alunos. Conosco no PIC, aliás, o PIC que é um curso parceiro do Que Concursos. Um abraço, professor Luiz Rezende, meu grande amigo e que possibilitou, através da sua influência, que o PIC se tornasse parceiro do Que Concursos, de modo que todos os nossos alunos podem ter acesso ao banco de dados do Que Concursos. Conosco vocês têm cronograma de estudos, materiais direcionados, um acompanhamento feito por professores delegados de polícia, tudo direcionado, no caso aqui desse vídeo, para o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Professor, e o que é o tal do método Core 360? Pessoal, método que a gente está implementando no PIC aos nossos alunos, um método de revisão com flashcards. Pessoal, aqui estão os nossos canais aí de comunicação, nos chamem. E importante, você que está assistindo esse vídeo, que assistiu esse vídeo até o final, me cobre, porque vocês vão chamar a gente nas nossas redes, vocês vão chamar o professor Carlos Miranda e a gente vai garantir para você um desconto de até 30% para vocês estudarem com as nossas mentorias, tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo durante todo esse vídeo aqui. Passou de 20 minutos de vídeo, eu tentei ser mais objetivo possível. Coloque seu e-mail aqui nos comentários, caso você queira receber o nosso material ou nos chame nas redes sociais. Conte conosco, porque a gente vai fazer de tudo para que vocês tenham um estudo direcionado e que conduza vocês até a aprovação. O que vocês acham que é mais importante? Velocidade ou direcionamento? Direcionamento, é direção. E é isso que nós damos a vocês, tá bom? Contem conosco. Até o próximo vídeo. Depois do PIC virá a sua posse. Tamo junto. Um grande abraço.